Boa noite a todos. Eu sou Ludmila Rajar, sou professora titular da disciplina de emergências da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, presido o Comitê de Cardiointensivismo da AMIB e hoje eu tenho a honra de moderar um simpósio muito interessante sobre choque cardiogênico, um protocolo de atendimento, que visa estudar um pouco sobre como devemos entender o diagnóstico, o tratamento e também o prognóstico desses pacientes. A nossa ideia é nos aprofundar sobre esse tema com dois grandes especialistas na área, que eu tenho a honra de trabalhar junto no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. O primeiro que vai nos falar é o professor Hélio Pena, todos conhecem, ele dispensa apresentações, é um grande nome da medicina de emergência, da cardiologia intensiva do Brasil. Mais recentemente, ele é livre docente, mais recentemente, ele esteve conosco no início de uma renovação da disciplina e hoje ele é o supervisor da residência de emergência do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina. Ele vai começar nos falando sobre diagnóstico e epidemiologia do choque cardiogênico, uma doença tão grave que afeta milhões de pessoas no mundo e que nos últimos anos nós, apesar de muito termos compreendido os mecanismos, de termos alguma inovação no tratamento, nós não conseguimos mudar de fato as curvas de sobrevida. Na sequência do professor Hélio, nós teremos o professor Marcelo Parque, que todos nós conhecemos, é um dos maiores intensivistas do Brasil, é o nome da terapia intensiva do Hospital das Clínicas, ele chefia uma das UTIs da disciplina e participa simplesmente de todas as ações em relação ao ensino, pesquisa desta unidade. Ele está diretamente envolvido com a residência de terapia intensiva do Hospital das Clínicas e é alguém que a medicina brasileira também se orgulha muito. Em breve, ele terá um concurso de professor, docente da disciplina e ele é livre docente. Então, eu tenho o prazer enorme de moderar essa sessão e nós vamos iniciar com o professor Hélio. E eu quero contar para vocês que a ideia é a gente interagir bastante. Então, durante as apresentações e nos intervalos entre uma e outra, nós teremos o chat disponível e todos vão poder colocar suas perguntas, dúvidas e comentários. Nós não vamos fazer perguntas entre a palestra do professor Hélio e do professor Marcelo. Nós deixaremos o debate para o final. Então, eu tenho a honra de chamar o professor Hélio Pena, que vai nos falar sobre epidemiologia e o diagnóstico do choque cardiogênico. Bem-vindo, Hélio. Obrigado, boa noite a todos. Obrigado, professora Ludmila, minha chefe e minha amiga, né? Professor Marcelo, chefe e amigo também. Antes de mais nada, é uma felicidade a gente ter poder dividir um espaço como esse com duas pessoas que, além da gente respeitar tremendamente do ponto de vista profissional, a gente tem uma amizade e uma parceria muito grande. Isso é muito legal. Bom, sem mais delongas, a gente vai falar um pouco hoje nesse tema que é importantíssimo para discutir aqui. Nós vamos falar um pouco sobre o protocolo de atendimento nos aspectos de epidemiologia, nos aspectos um pouco da fisiopatologia e rapidamente sobre diagnóstico, porque é a parte de abordagem prática a gente vai passar a falar com o Marcelo e depois a gente faz um mix disso para discutir. Mais uma vez, importante, como a professora Ludmila já comentou, que a gente possa interagir, que vocês possam mandar dúvidas, questões de vocês através do chat, para que a gente possa enriquecer essa discussão no final, tá bom? Muito bem, vamos em frente. E aí a gente começa falando um pouquinho do que é choque, né? De um ponto de vista geral, não apenas a gente falar aqui em choque cardiogênico, mas falar o que é choque de um modo geral. Choque, antes de mais nada, se a gente pensar na fisiopatologia, a gente imagina que numa condição de normalidade, numa condição de homeostasia, a gente tem um balanço, nessa balança que a gente tem entre a oferta e o consumo de oxigênio, a gente tem um balanço, um equilíbrio entre a oferta e consumo de oxigênio. Toda vez que eu tenho um desbalanço desse equilíbrio, ou seja, diminui a oferta de oxigênio ou aumenta o consumo de oxigênio, ou eu tenho os dois fenômenos acontecendo de forma conjunta, eu tenho um estado de disóxia tecidual. Então, talvez a melhor forma de conceituar choque, não só o cardiogênico, choque de um modo geral, seria choque é um estado de hipoperfusão tecidual,
que se traduz em disóxia tecidual. Para os mais poéticos, talvez a gente possa dizer que choque, como dizia o professor John Collins, é uma breve pausa no ato de morrer, né? O John Collins é um cirurgião que muitos de vocês conhecem por essa imagem, que é a primeira anestesia utilizando o éter, pintada pelo Robert Hinckley. Ele é o cirurgião que executou esse procedimento. Mas um pouco de história à parte, agora vamos entender um pouquinho, primeiro de uma maneira bem lúdica, como é que seria essa oxigenação tecidual, como é que se dá esse desbalanço. Depois a gente vai avançando um pouquinho mais nessa discussão diagnóstica. Então, imagine que numa condição de oxigenação normal, em nível tecidual, para que eu consiga levar oxigênio até o tecido, eu preciso ter necessariamente oxigênio, eu preciso ter hemoglobina, porque esse oxigênio só é efetivo para essa oxigenação tecidual quando ele está linkado à hemoglobina, e eu preciso ter uma bomba, uma propulsão, algo que carreie esse oxigênio ligado à hemoglobina para os tecidos. Então, aqui eu tenho o conjunto da obra, né? Eu tenho hemoglobina, oxigênio ligado à hemoglobina, e tenho aqui a minha bomba, esse caminhão aqui fazendo o transporte em nível tecidual. Quando eu passo pelos tecidos, esses tecidos fazem a troca, captam o oxigênio que necessitam e retorna para a circulação central. Alguns ainda retornam uma quantidade de oxigênio. Obviamente, nem tudo que eu demando para o tecido é devidamente consumido e sempre se retorna um pouco de oxigênio para a circulação central. É importante entender um pouquinho essa dinâmica, porque alguns dos marcadores, inclusive, que a gente usa beira-leito, como a saturação venosa central, demandam desse conceito. Agora, vamos imaginar um outro cenário, também numa brincadeira aqui nesse traçado, que eu substituí essa bomba, que era uma bomba propulsora adequada ali, por esse carrinho aqui mais fraco agora. Então, eu continuo tendo hemoglobina, eu continuo tendo oxigênio, só que a minha bomba, quem carrega isso para nível tecidual, perdeu a força. Isso faz com que, do ponto de vista prático, eu passe uma quantidade de sangue, a mesma quantidade de sangue que eventualmente eu passaria, só que de uma forma muito lenta e muito mais devagar do que habitualmente eu conseguiria passar. Isso faz com que, num primeiro momento, esse tecido passe a interpretar isso como uma situação de hipoxigenação, como uma situação de disóxia, ou seja, a minha oferta caiu, e na hora que a minha oferta caiu, eu passo a aumentar, eu passo a deixar esse tecido mais ávido por oxigênio. Então, na hora que passa menos oxigênio, ele tenta captar, não só tem mais tempo para captar esse oxigênio, como também tenta captar de forma mais ávida, dada aquela situação de hipóxia. E a quantidade de oxigênio que vai voltar para a circulação central, certamente o que já chegou foi pouco e o que volta também é pouco. Para a gente entender um pouquinho do que vai acontecer em nível de, quando se falar em termos de saturação venosa central. Uma outra teoria que eu gosto bastante para entender essa dinâmica da insuficiência cardíaca ou da disfunção cardíaca durante o choque cardiogênico é a teoria do conteúdo incontinente. Então, a partir de agora, vamos imaginar que tudo que circula é conteúdo e todo o sistema cardiovascular, os canos, né, os vasos, são o continente. Existe sempre uma permanente adaptação entre conteúdo e continente, não só para o choque cardiogênico, mas também para os outros tipos de choque, na tentativa de otimizar perfusão de órgãos nobres. Então, quando leia-se órgãos nobres, aí eu estou pensando melhorar a perfusão de cérebro, coração e suprarrenal. Neste cenário, imagine uma situação que eu não tive perda de sangue, mas eu tive uma diminuição da quantidade de sangue que é impulsionada, ou seja, uma diminuição da quantidade de conteúdo que é impulsionado para dentro desse continente, que é o que acontece na disfunção ventricular do choque cardiogênico. Então, aquela quantidade de sangue que era normal no continente, de repente passa a diminuir. E aí o que eu tenho que fazer, do ponto de vista mecânico, é adaptar esse continente para um novo conteúdo. Então, eu promovo a vasoconstrição na tentativa de fazer com que este novo conteúdo perfunda uma quantidade menor de vasos, que em princípio vão se fechar, e eu consiga redirecionar esse fluxo para cérebro, para coração e para suprarrenal. Essas são dois mecanismos mais fáceis de entender um pouquinho do ponto de vista de oxigenação, o que está acontecendo no choque cardiogênico, e um pouquinho do ponto de vista mecânico também do que está acontecendo,
para a gente começar a entender conceitos que definem choque cardiogênico e também os conceitos e parâmetros hemodinâmicos que a gente tem quando a gente começa a monitorar o choque cardiogênico. Então, dentro dessa teoria do conteúdo incontinente para o choque cardiogênico, se eu pudesse mensurar a resistência vascular periférica, eu tenho como fazer isso de várias formas, eu teria os índices de resistência vascular periférica mais elevado, o débito cardíaco naturalmente mais baixo por disfunção contrátil e as pressões de enchimento, a gente vai ver depois, também mais elevadas em função desse sangue represado dentro das cavidades. Então vamos lá, esse daqui é uma referência de 2019 num trabalho publicado pela professora Ludmila com o professor Tebu da França. E aqui é um quadro bem claro, tirado diretamente do artigo, do que sintetiza o conceito de choque cardiogênico do ponto de vista hemodinâmico e do ponto de vista clínico. Então, eu tenho um paciente que tem pressões sistólicas abaixo de 90, com frequência cardíaca geralmente acima de 100, com alteração do estado mental, ou seja, por mais que eu privilegie a circulação de órgão nobre para tentar melhorar a perfusão cerebral, isso não é totalmente eficiente. Extremidades frias, vasoconstritas, dentro daquela teoria que a gente viu lá de conteúdo incontinente. O lactato, que passa a ser acima de 2 milimols por litro, porque eu tenho um estado de hipoperfusão tecidual, menos oxigênio, chegando em nível tecidual, e o tecido obrigado a trabalhar numa condição de anaerobiose, que gera aumento de lactato. As pressões de enchimento, aqui traduzidas pela pressão da artéria pulmonar ocluída, acima de 15 milímetros, demonstrando que eu tenho, então, cavidades cheias, pressões de enchimento mais elevadas, e as medidas de débito cardíaco e de índice cardíacos, ambas mais baixas nesta condição de disfunção. Bom, o que que promove, o que que frequentemente mais gera choque cardiogênico? Do ponto de vista etiológico, o que que mais promove choque cardiogênico? 70% a 80%, dependendo do estudo que eu estou avaliando, dos casos de choque cardiogênico são secundários a disfunções miocárdicas isquêmicas. E dentre essas disfunções, infarto agudo do miocárdio, seja ele com supra ou sem supra, mais frequentemente com supra, mas ambos podem eventualmente promover choque cardiogênico. Dentro dessa subdivisão do infarto, a gente tem principalmente as disfunções ventriculares esquerdas, 79% delas. A gente tem 7% com disfunção regurgitação mitral aguda, 4% com alguma lesão ou alteração do septo ventricular, 3% de disfunção isolada de ventrículo direito e 2% de ruptura e tamponamento ou tamponamento cardíaco. Mas a gente não pode esquecer de outras causas, como as miocardites, as cardiomiopatias, mais recentemente, muitos casos de disfunção ventricular associada à quimioterapia ou outros tratamentos que se usa para os casos oncológicos, tanto que suscitou uma nova área da cardiologia nos últimos anos, que é a cardio-oncologia, da qual a professora Ludmila também é uma das pessoas que trabalha e estuda bastante esse tema. Então, aqui a gente tem vários casos aqui de etiologia para insuficiência cardíaca e para o choque cardiogênico associado ao infarto agudo do miocárdio. E quando a gente fala de causa raiz, né, que é a principal, infarto agudo, como é que é esse processo de instalação em termos de tempo, né? Na admissão, cerca de 0,8%, né? Menos do que 1 a 2%, em algumas amostras também dos casos, apresenta o choque cardiogênico já na admissão. Isso se dá porque cada vez mais hoje os pacientes têm chegado, sim, com um pouco menos de tempo, não um tempo tão prolongado quanto chegava no passado, e cada vez mais a gente também tem tido mais acesso às terapias de reperfusão distritamente em vários centros. É óbvio que muito tem que se melhorar, o doutor Marcelo deve ainda comentar isso no final, porque a gente tem muita gente para treinar ainda, muita gente para melhorar essa qualidade de atendimento. Mas pelo menos o acesso a gente já tem. Tem diminuído um pouco o número de pacientes que chegam com choque cardiogênico. No entanto, ainda são vários os que acabam nas próximas, numa mediana de 5, 6 horas da admissão, desenvolvendo choque cardiogênico após a admissão. E é interessante que os que chegam com choque cardiogênico em longo prazo parece que ainda tem um prognóstico um pouco melhor do que aqueles que desenvolvem o choque à medida que estão durante o tempo de internação aí nas primeiras 50% nas primeiras 24 horas e mais 50% nas próximas 24 horas, como a isquemia, reinfarto e as complicações mecânicas.
Bom, quais são os fatores de risco que estão associados para a maior probabilidade de um choque cardiogênico? Lembra que aqui a gente não tem fator de risco para, a gente tem sempre fator de risco associado àquela manifestação. Então, a gente tem maior chance aí para quem tem idade superior a 70 anos, com frequência que chega ao hospital com uma frequência menor que 60 ou maior que 110, que é diabético, que já tem uma revascularização miocárdica prévia, tem uma história de infarto agudo miocárdio prévio, já tem uma história ou sinais de insuficiência cardíaca, disfunção ventricular quando chega no hospital, fez um infarto da parede anterior extenso e já tem um delta de tempo entre o início da sintomatologia e a chegada dele ao hospital superior, igual ou superior a 12 horas. Esse cenário de fatores de risco associados que eu estou falando aqui são os pacientes que têm infarto agudo do miocárdio e que chegam no departamento de emergência com esse perfil. Esse grupo aí, quanto mais desses itens soma, maior fator de risco associado ao desenvolvimento do choque cardiogênico. E a gente teve algumas mudanças de classificação nos últimos anos, né? Essa é uma classificação muito interessante, que vem aí de 2019, que é a classificação do choque cardiogênico pela Society for Cardiovascular Angiography Interventional, que é a classificação de SCAI, que a gente chama, né? O SCAI é interessante porque é uma classificação prática que determina, que separa os tipos, a evolução do choque cardiogênico em A, B, C, D, E, e baseado numa simples letra, a gente consegue associar não só do ponto de vista de manifestação hemodinâmica, mas qual é a expectativa que a gente tem em termos de manifestações clínicas, em termos de marcadores e também como é que vai ser possivelmente a evolução em termos de prognóstico desse paciente. Então, a gente considera aquele paciente que tem fatores de risco associados ao choque cardiogênico, eu mostrei alguns para vocês aqui, mas ele não tem sinal em sintoma. Então, por exemplo, é aquele paciente que chegou com infarto agudo do miocárdio ali extenso da parede anterior, mas ele ainda não tem nenhum sinal ou sintoma de choque cardiogênico. O B, ele vem de beginning, né? Ele vem de início, quer dizer, aquele paciente que já está mostrando para você fatores marcadores que ele vai desenvolver o choque ali, hipotensão, taquicardia, um estado de hipoperfusão. O C vem de classic, da manifestação clássica mesmo, que é aquele paciente que já apresenta hipoperfusão, a despeito de você estar fazendo as manobras de ressuscitação adequadas, seja com suporte mecânico ou seja com inotrópico, vasopressor, que vai ser debatido na próxima aula, né? E esses pacientes cursam tipicamente com hipotensão. E aí vem o D, que é aquele paciente grave, com deterioração, que está falhando a terapia que você tem, que você está determinando, e que claramente é o clássico que não está indo bem com o seu manuseio. E o E é o extremo, quer dizer, aquele paciente que já tem múltiplas intervenções, que já experimentou, já está na evidência de uma parada cardiorrespiratória, já está em falência mesmo com ECMO. Então, isso te permite dizer rapidamente, por exemplo, você pega o teu plantão beira-leito, o colega te passa, como intensivista ou emergencista, ó, estou com choque cardiogênico aqui, esse senhor, essa senhora está com choque cardiogênico, Sky B, Sky C, Sky D, pela letra, você já sabe ali o quanto de grave é quanto ele vai te exigir. E é interessante que isso, como eu falei para vocês, do ponto de vista fisiopatológico, também tem correlação. Então, por exemplo, um paciente com Sky A é aquele paciente que que a gente fala, está no disparo do choque cardiogênico. Ele perdeu ali, reduziu o fluxo miocárdico, ele tem necrose, já tem necrose de cardiomiócito, ele tem o miocárdio atordoado, ele tem possibilidade de desenvolver. Quando ele vai entre o Sky B e o Sky C, ele começa a ter aquelas alterações da adaptação inadequada. Então, começa a aumentar a frequência, a resistência vascular periférica aumenta, ele começa a reter sódio, água por ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona, diminui a pressão de perfusão miocárdica dele, aumenta o consumo de oxigênio, aumenta as pressões de enchimento e aí ele começa a ter as manifestações clínicas que são progressivas. Quanto mais congestão, mais disfunção, mais hipoperfusão, mais queda de perfusão coronária, e ele entra naquele sistema de disfunção, naquele ciclo da disfunção progressiva metabólica, que caminha para o Sky D e para o Sky E, que nada mais é do que o hemometabolismo completamente disfuncional. Acidemia grave, vasoplegia, choque refratário e óbito. E quando a gente projeta isso na microcirculação, que isso todos
os três intensivistas dessa mesa aqui gostam muito do tema, não tenho a menor dúvida disso. A gente também vê essa fotografia na microcirculação. Então, quando eu começo aqui no início, no SCAI-A, eu começo ainda com a sistólica e com índice cardíaco, com a pressão sistólica boa, e isso vai piorando progressivamente à medida que eu vou tendo estados de vasoconstrição no início e, posteriormente, até vasodilatação, com paralisia, estase capilar, estase da microcirculação, aumento de permeabilidade, aumento de acidemia, e numa fase final, essa verdadeira trombose da microcirculação, que se dá pela dilatação, a microtrombose da circulação, que se dá pela vasodilatação, pelo aumento da acidemia, pela perda da disfunção mitocondrial, pela perda da função mitocondrial, uma disfunção mitocondrial grave, e o mecanismo final de óbito, que é o que a gente vê ali no SCAI-E, né? Então, essa classificação devidamente, do ponto de vista clínico, ela é muito interessante, eu não vou esmiuçar esse quadro inteiro para vocês aqui, isso está esse artigo dessa classificação é facilmente encontrado no próprio site da sociedade, vocês conseguem baixar para ler, e vocês conseguem detalhar isso que eu estou falando do ponto de vista clínico. Eu não vou ler item a item, mas só para exemplificar aqui, olha, um paciente SCAI-B, ele é um paciente que tem evidência clínica já de instabilidade hemodinâmica, do ponto de vista de pressões de enchimento, ele ainda é quente, bem perfundido, mas ele já tem pressões de enchimento mais elevadas, ele começa a ter estertores, crepitantes, ele ainda tem lactato normal, mas ele começa a ter uma perda mínima da função renal, o BNP dele já começa a alterar, e do ponto de vista hemodinâmico, ele começa a dar sinais de instabilidade, com a pressão sistólica já caindo abaixo de 90, a média já ali titubeando em torno de 60, ou com perdas de 30 milímetros da pressão basal dele habitual, e aí ele começa na taquicardia. Então, é interessante que a classificação ela tem um estudo fisiopatológico junto com ela, a manifestação hemodinâmica claramente definida e a manifestação clínica. E aí eu estou quase chegando já no final, para me ater ao tempo da nossa discussão aqui, eu sempre gosto de chamar a atenção que também junto com a SCAI, principalmente no departamento de emergência, às vezes naquele momento inicial de abordagem no departamento de emergência, que muitas vezes a gente não tem tempo ou não tem ainda todo o recurso disponível que eu tenho com mais facilidade já na unidade de terapia intensiva, quando eu começo a refinar esse tratamento, mas eu preciso dar um start, é papel do emergencista fazer isso. Muitas vezes o protocolo RUSH, que é um protocolo que a gente usa para diagnóstico diferencial de choque, me ajuda tremendamente. Então, para o choque cardiogênico, quando eu faço POCUS aqui, eu posso, por exemplo, avaliar a disfunção ventricular esquerda, dilatação do ventrículo esquerdo, eu posso ver alguma normalidade de parede, e eu já dou uma passadinha no ultrassom pulmonar ali e consigo ver se ele tem ondas, as linhas B, para ver se tem congestão pulmonar, eventualmente derrame pleural, consigo ver se tem ascite, se tem aumento de variação de a cava mais distendida, consigo ver se tem um pouco de hepatomegalia. Então, num POCUS torácico e abdominal, através do protocolo RUSH, eu já consigo encontrar também, dar mais subsídios que me ajudam na determinação dessa condição de choque que o meu paciente tem. Lembrar que essa classificação é uma classificação que vai mostrando uma deterioração, o quanto é progressiva essa deterioração do meu caso. Então, eu começo com o estágio A e eu posso progressivamente chegar ao estágio E, de acordo com a gravidade do quadro e de acordo, obviamente, com o tratamento que eu vou fazer. E antes de mais nada, para finalizar, e já deixar o espaço para o Marcelo trabalhar bem com essas questões do manuseio agora na terapia intensiva e como é que a gente vai trabalhar bem com esse paciente dentro da unidade de terapia intensiva, lembrar que a base do tratamento vai ser a correção do estado de hipóxia. Então, se eu tenho um paciente que tem disfunção, desóxia tecidual, eu tenho que pensar o que está provocando essa hipóxia neste paciente. Naturalmente, no choque, eu tenho quatro tipos de hipóxia. Eu tenho a hipóxia hipóxica ou hipogênica, que é aquela que eu não tenho oxigênio suficiente. Então, a primeira conduta aí já vai ser melhorar essa oxigenação em termos de oferta. Então, eu quero níveis de saturação pelo menos 90, 92. Eu tenho a hipóxia anêmica, que é ter a hemoglobina suficiente para carregar oxigênio para o tecido. Então, eu quero um corte de hemoglobina que a gente discute depois, né?
Eu quero otimizar débito pré-carga, contratilidade pós-carga, então lembrar que nem sempre choque cardiogênico é igual a inotrópico, eu tenho outras maneiras de melhorar o débito cardíaco e a hipóxia circulatória, porque tudo que eu não quero é chegar no SCAE, naquela fase da microcirculação, da microtrombose, que eu tenho a disfunção mitocondrial múltipla, porque ali é o mecanismo final de óbito que eu não vou conseguir interromper no meu paciente. Então, para finalizar, quais seriam os preditores de mortalidade desse paciente no choque? Se fala muito na idade, quanto mais se avança a cada 10 anos acima de 70 anos, principalmente, esse risco aumenta para 49%. Em parâmetros físicos, quanto mais parâmetros físicos, Motley, alteração sensorial, pele fria, pulso fino, pior, oligúria. Mas eu gosto muito também, dentro desse grupo do SCAI, dessa proposta que se chama avaliação de prognóstico integrado em 3 eixos, né? Que avalia a gravidade do choque, o fenótipo desses pacientes e os modificadores de risco. Então, na gravidade do choque, eu considero o estágio de SCAI que ele tem, os parâmetros hemodinâmicos, as disfunções metabólicas e a necessidade de vasopressores e a quantidade de vasopressores que ele está utilizando. Nos fatores de risco que eu consigo manusear, eu tenho aqueles fatores que eu não consigo modificar, que é a idade, comorbidade. Se eu tenho um paciente que teve parada cardiorrespiratória e já está comatoso pós-parada, se eu consigo ainda reverter alguma disfunção orgânica que ele já tem, como é que é a intensidade da resposta inflamatória dele e qual é o risco de complicações que ele tem. E, por fim, as questões de fenótipo e etiologia, que é, esse quadro é agudo, é um quadro crônico que agudizou com um novo evento, qual é a etiologia desse choque cardiogênico, ele tem disfunção esquerda, direita ou é biventricular, ele tem falência, disfunção miocárdica ou é uma disfunção cardiopulmonar, qual é a intensidade da congestão e qual é o fenótipo bioquímico que ele tem. Aí a gente entra nas questões de metabolômica, etc., que são questões para a gente discutir depois. Eu encerro aqui, então, essa breve introdução, já na expectativa da gente ter aí essa discussão com o Marcelo, que certamente vai acrescentar muitos itens para a gente dar essa terapia que deve ser implementada. Muito obrigado. Hélio, muito obrigada pela excelente aula. Na verdade, você tocou em tópicos super importantes, que é a abordagem inicial, o diagnóstico, como fazer o diagnóstico clínico hemodinâmico, as ferramentas prognósticas que vão nos acompanhar e realmente você deu espaço do ponto de vista de fisiopatologia agora para o Dr. Marcelo nos responder. Sua aula foi excelente, já tem várias manifestações do nosso chat, como sempre. E vamos então partir para receber o professor Marcelo Parque, livre docente, cardiologista, intensivista, professor de terapia intensiva do nosso Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina. Em breve será docente do departamento. É uma pessoa que a gente tem muita alegria em conviver e muito orgulho também do seu trabalho e da sua dedicação. Então, vamos lá, temos o professor Marcelo agora abordando o tratamento do choque cardiogênico. Bom, boa noite a todos que assistem. Muito obrigado pela presença de vocês. Obrigado, professora Ludmila, pela organização e o convite para essa oportunidade de poder discutir um assunto tão importante dentro da clínica que eu considero, acho que a mais bonita na medicina intensiva. E ao Hélio, pelos últimos momentos extremamente informativos. Muito obrigado, Hélio. Bom, gente, então, a ideia agora é a gente conversar um pouco sobre o suporte no paciente com choque cardiogênico. Eu não tenho nenhum conflito de interesse a declarar, e os tópicos que eu queria discutir são esses aqui presentes. Começar da identificação da gravidade, falar sobre a manutenção da pressão de perfusão coronariana, que é uma coisa extremamente importante nessa fase. Será necessária a redução do esforço respiratório extremo e da hipoxemia? Fala alguma coisa sobre transfusão, a recuperação, nesse momento, agora, da perfusão tecidual não cardíaca. Depois falar sobre a reperfusão coronariana,
Prestem atenção que a gente passou por uma série de itens antes de chegar na reperfusão coronariana. A reperfusão é importante, mas é importante que o dente sobreviva até a reperfusão. E falar algo sobre hipotermia, assistência ventricular a longo prazo e alguma coisa sobre o time cardíaco, o heart team, e dos protocolos de suporte. Sobre a gravidade. A gravidade, acho que o primeiro ponto para a gente levantar é que dentro da síndrome do choque cardiogênico a gente pode ter vários fenótipos, como o Hélio comentou. E alguns com predomínio inflamatório, outros com menos predomínio inflamatório, que tem aparentemente apresentações clínicas diferentes e talvez até prognósticos diferentes. E um outro ponto de heterogeneidade dentro da síndrome do choque cardiogênico, além dos fenótipos, além da etiologia, onde a gente vai ler sobre eles, o como foi definido o choque cardiogênico. Aqui eu trago para vocês uma revisão, agora já tanto quanto antiga, de 2001, sobre os principais estudos, e a gente pode ver aqui as definições, o que cada um deles contaram. A maior parte das definições conta uma pressão, em geral sistólica, algum índice de perfusão, em geral nível de consciência, lactato, oligúria, e bom, esses são e alguma medida de débito de fluxo gerado pelo coração, ou débito, ou índice cardíaco, ou volume sistólico. Tá? Onde eu queria chegar aqui, que nós temos 32 definições diferentes, ou parecidas, mas há alguma coisa diferente, o que contribui bastante para a heterogeneidade do dia a dia. O que eu mostro aqui para vocês é a proposta da SCARD, da Sociedade Europeia de Cardiologia, para definir choque cardiogênico, onde se fala em hipotensão, em congestão, sinais de má perfusão sistêmica e de baixo fluxo. É um resumo dessas 32 definições levemente diferentes que a gente viu até agora. Falando ainda sobre a identificação da gravidade, existem alguns scores descritos. O CARD-SHOCK, que é europeu, o Estudo SHOCK, que é estadunidense, e o que eu trago aqui é um dos mais novos descritos, que é o IABP2, derivado do IABP SHOCK 2 Trial. É um score que é predominantemente alemão, mas que ele é muito parecido com os outros. Ele traz os itens que a gente vai ver aqui quando a gente começa a ler, que são muito parecidos com os fatores de risco associados ao doente evoluir com choque cardiogênico que o Hélio citou. Mas aqui, uma vez eles presentes, associado aqui a baixo fluxo coronariano, disfunção renal, lactato muito alto, ao alto risco de morte, uma vez o doente chocado. Tá bom? E aqui a gente pode ver nos diferentes estratos do próprio ABP2 a curva de probabilidade de sobrevida. Quer dizer, é um score que tem a capacidade de realmente diferenciar prognósticos em termos de sobrevida diferentes. Só para fazer um comentário sobre esse assunto, quando a gente compara aqui, por exemplo, o CARD-SHOCK, o ABP2, e o APACHE, que é um índice geral de gravidade de eventos críticos, ou o SOFA, que hoje é usado como score geral de disfunção de múltiplos órgãos nos pacientes críticos. Eles têm uma performance, uma acurácia bastante parecida. Bom, falando além dos itens clínicos que revelam a gravidade dos eventos com choque cardiogênico para a gente, quando a gente fala de hemodinâmica propriamente dita, mensurada de forma minimamente invasiva ou não invasiva, ou invasiva propriamente dita, as medidas de fluxo são extremamente importantes, desde o índice cardíaco, o volume sistólico, ou até uma variável que integra a capacidade de gerar fluxo do coração e gerar pressão, que é o cardiac power, que nada mais é que um índice de trabalho do ventrículo esquerdo que não contabiliza a função diastólica, ou seja, a pressão enxinada. Mais uma vez, aqui a definição do Sky que o Hélio já mostrou para a gente, e eu queria falar uma coisa rápida sobre o Sky, que ele tem uma capacidade bem grande de diferenciar quem vai sobreviver e quem não vai sobreviver. Aqui em cima, vejam que é um tanto quanto interessante que... Opa, desculpe. Um tanto quanto interessante que existe um degrau bastante grande entre as classificações, do B para o C, principalmente. Lembrando que o B, quando se fala em hipotensão com medidas de perfusão ainda adequadas, isso muitas vezes está mostrando já um fenótipo inflamatório. A gente volta na heterogeneidade da síndrome conjuntiva. Mais uma coisa bastante consistente, desculpa, isso aqui embaixo. Uma coisa bastante consistente aqui em cima
é sobre a evolução do paciente. Se o paciente chega nos CAI-C e daqui a pouco tempo ele está nos CAI-B, é um dente que tem um prognóstico muito melhor. Tá? É isso que essa curva diz para a gente. Bom, então tem um paciente com choque cardiogênico. Ele está hipotenso. Uma das principais coisas que a gente deve pensar para esse doente é que quanto mais rápido a gente recuperar a pressão de perfusão dele, talvez seja o mais adequado para as áreas que ainda recebem algum grau de circulação não entrem, não comecem com em si uma disfunção que pode levar o doente à morte. Então, qual o nível de pressão ideal? O que a gente tem na literatura é que níveis em torno ali de 65 a 70, 75 para cima são associados com menos disfunção renal. São menos associados com outras disfunções orgânicas. Níveis muito altos, aliás, desculpa, são níveis associados também com uma mortalidade não baixa, mas menor do que nos doentes mais hipotensos. Quando a pressão começa a se tornar um pouco mais alta, a mortalidade tende a subir de novo em estudos observacionais. Isso aqui é só uma curiosidade, é um achado numa análise secundária do estudo Capital do Remy, mostrando para a gente que os doentes que têm a pressão sistólica, a pressão arterial média acima de 70, tem uma probabilidade de sobrevida maior. Dizer que isso é por intervenção é difícil, talvez não seja só classificando dessa forma os doentes menos graves que conseguem ter uma reserva para ter uma pressão arterial média acima de 70. Bom, isso aqui em pacientes com choque cardiogênico para mostrar do ponto de vista fisiológico. Quando a gente sobe a pressão arterial média de 65 para 85 e volta para 65, nesse estudo, a gente teve uma associação bastante interessante de uma elevação muito importante da dose de vasopressor, de 0,6 para 1,5, mais ou menos 2 vezes 0,2, 2 vezes 0,4 vezes mais, com uma resistência mais alta, só que isso foi associado com uma queda do lactato, tá? E uma elevação do índice cardíaco significativa nesse estudo. E quando a gente fala de recuperação de isquemia seguido de reperfusão na periferia desses pacientes, o tempo de latência, o tempo de recuperação é muito menor quando a pressão arterial média é maior. Um achado bastante interessante. Tá? Mas não é consistente em toda a literatura. Um estudo muito parecido, estou mostrando para vocês também europeu, mostrando que pressões arteriais médias, quando sobem de 65 para 85 nesse grupo de pacientes, não foi associado à melhora do débito cardíaco. Tá? E também não do lactato. Então, mais uma vez, são doentes heterogêneos. Então, pensar no início no paciente desses, tá? De focar na pressão arterial média em torno de 65. Se ele continuar mal profundido, subindo o lactato, eu posso até pensar em mexer um pouco na pressão arterial dele, principalmente se ele já tiver um índice cardíaco um pouco maior, acima de 1,8, 2, 2,5, tá bom? 2,2, 2,5. E que drogas que eu vou usar para fazer isso? Primeiro, se o paciente não tem nenhum sinal de congestão, os doentes com infarto também podem ser hipovolêmicos. Então, fazer uma tentativa. O estudante não crepita, o estudante não está dispneico, o estudante não satura. Se eu faço o protocolo Rush e não tem nenhuma linha B, posso tentar 250, 500 ml de alíquotas de fluidos para ele. Se ele não responder, ligar uma droga ou em paralelo com essa primeira tentativa, ou a seguir, parece ser alguma coisa de bom tom na história de manutenção da vida até o momento da reperfusão. Aqui eu estou mostrando o estudo SOPO2 para vocês, que comparou a noradrenalina e a dopamina em choque, qualquer tipo de choque. E a curva de probabilidade de sobrevida, ela abre um pouco a favor da norepinefrina. No estudo de interação, quer dizer, de subgrupos, os pacientes com choque cardiogênico foram melhor com noradrenalina, com menos arritmias e menos choque refratário. Tá? Esse estudo CAT, desculpa, é um derivado do estudo CAT, que é comparando como primeiro vasopressor noradrenalina ou adrenalina nos doentes com choque cardiogênico. O que a gente pode ver? Uma recuperação de PAN parecida, uma recuperação de índice cardíaco parecida, só que uma elevação de lactato no grupo que usa adrenalina, o que é esperado como um efeito metabólico de ainda não totalmente conhecido da adrenalina. Um aumento do PCO2 gap, que pode não representar uma redução de fluxo periférico, mas sim um efeito metabólico também, isso é uma pergunta ainda não respondida, certo? Uma elevação da frequência cardíaca e uma diurese menor no grupo que usa adrenalina. Do ponto de vista clínico, a gente tem um estudo francês, que é do professor Bruno Levy, que foi parado em antecipação por conta dos eventos adversos com a epinefrina, ou seja, com a adrenalina.
Aqui a gente pode ver uma recuperação parecida da pressão arterial média, do índice cardíaco, tá? Um aumento da frequência cardíaca com os doentes que usaram adrenalina, só que uma incidência de choque refratário, quer dizer, doses altíssimas de vasopressor para se atingir uma PM de no mínimo 65, maior no grupo que usou adrenalina. Em termos de mortalidade, apesar de ser um Q quadrado neutro, a gente pode ver numericamente um número mais elevado de mortes no grupo que usou adrenalina. Isso deixa um recado para a gente tomar um certo cuidado. Outras drogas já foram testadas, como, por exemplo, a tilarginina, que é um inibidor de óxido nítrico, pensando no polo inflamatório do infarto, onde a recuperação de pressão parece ser efetiva, mas em termos de sobrevida, até um sinal para o aumento da mortalidade dos pacientes. Por vezes, a gente se defronta com alguns pacientes que usam doses de vasopressor, no caso noradrenalina, em doses muito altas. Esse é um estudo estadunidense da região de Salt Lake City, mostrando para a gente o seguinte: olha, a chance de sobrevida em pacientes com choque cardiogênico em 90 dias, ou seja, 3 meses, que passaram da necessidade de 1 micrograma quilo minuto de adrenalina por pelo menos 10 minutos, para escolher aqueles pacientes que, por exemplo, ficaram hipotensos na intubação e precisou fazer uma dose mais alta de noradrenalina, certo? De 20%. É claro que nem todo mundo que usa 1 micrograma por quilo minuto de noradrenalina com qualquer choque que seja são pacientes iguais. Tem os pacientes que estão dessa forma, não têm moto, estão acordados, estão urinando, estão quentes, não fazem hipoglicemia, que são doentes com menor gravidade. Então, só dose de droga, resumindo, recado desse estudo, não diz para a gente perfeitamente o prognóstico do paciente. É claro que aponta no sentido. Bom, quando a gente fala de reduzir o esforço respiratório extremo e hipoxemia, aqui a gente está falando de intubação desse paciente, intubação orotraqueal desses pacientes. Então, esse é o clássico estudo do Dr. Mantus, né, estudo estadunidense, mostrando que os doentes, uma vez intubados, sedados e paralisados, a gente consegue reduções de até 25% até 20% do consumo de oxigênio, que é o que se chamou nesse estudo de VO2 respiratório. Então, isso é um item interessante para a gente ter na cabeça, principalmente na fase aguda do choque cardiogênico. Aquele 0,8% que o Hélio comentou, que são os pacientes que já chegam chocados no serviço de emergência, na sala de emergência, que são doentes que foram triados pela vida, estão vivos ainda, mas são extremamente graves, muito provavelmente muito mais graves que aqueles que chocaram tardiamente. Esse é um estudo experimental só para mostrar para a gente que cães, uma vez chocados por tamponamento cardíaco em ventilação espontânea, eles têm um período de vida menor do que os cães chocados por tamponamento cardíaco que estão em ventilação mecânica. Tá? Uma coisa interessante também para a gente juntar os dados. Uma vez que a gente não tem uma evidência muito clara de como trabalhar a ventilação mecânica no paciente com choque cardiogênico. Bom, esse estudo que eu mostro para vocês é uma análise do Triumph Trial que eu mostrei do estudo da tilarginina, que mostrou uma coisa interessante para a gente. Mesmo os doentes que evoluem com choque refratário, ou só aqueles que estão chocados, não precisando de doses extremamente altas de vasopressor. Quanto mais tempo se demorou para eles serem intubados, a mortalidade foi maior. Isso não quer dizer que intubação mais precoce iria reduzir a mortalidade deles, de jeito nenhum. Só existe uma associação. O que isso quer dizer especificamente nessa situação é um pouco difícil dizer só com esses dados. Tá? Mais um dado grego, interessante. Doentes com choque cardiogênico. Tá? Todos precisando de contrapulsação intraórtica. Um grupo que foi intubado, esse estudo não é randomizado, é um estudo com pareamento simples. Vejam o que acontece. Doentes com frequência cardíaca aumentada, pressão de oclusão da artéria pulmonar bastante elevada e índice cardíaco reduzido. 2 horas depois, já contrapulsando a aorta, o grupo que foi ventilado, com ventilação controlada, extremamente sedados, os dois recuperaram índice cardíaco, mas com 500 ml por minuto por metro quadrado a mais no grupo que usou ventilação mecânica. Uma frequência cardíaca menor e um ganho mais acentuado de índice cardíaco. Com uma frequência cardíaca menor, isso representa um volume sistólico muito maior do que a gente está vendo só com esses dados. E uma redução mais importante da pressão de oclusão da artéria pulmonar, que reflete provavelmente a pressão de enchimento do ventrículo esquerdo e a pressão capilar pulmonar. Choque revertido, um número maior no grupo que foi ventilado, desmame do balão, um grupo maior número no grupo que foi ventilado,
E alta hospitalar, um número maior de 80%, frente a em torno de 30% no grupo que foi ventilado. E um paciente que a tempo médio de ventilação mecânica foi em torno aqui de 2 dias e meio para 3 dias, e um doente evoluiu com pneumonia associada à ventilação mecânica. Só para lembrar, esse é um estudo clássico do professor Thomas Douglas Bradley, que é um canadense, mostrando que em doentes em fila do transplante, que tem a pressão de oclusão da artéria pulmonar alta, aqui classificada acima, maior ou igual a 16 milímetros de mercúrio, uma vez pressurizados com 10 centímetros de água de CPAP, todos com a cardiopatia dilatada, tá? Não com um ventrículo de tamanho normal. Tiveram um ganho de volume sistólico bastante acentuado, de 24%. A coisa para a gente ter na cabeça. Já os dentes com pressão de oclusão mais baixa, a menor, igual, no caso menor que 16 milímetros de mercúrio, teve até uma perda de 8% do volume sistólico. Não existe uma grande evidência para quando entubar, como entubar um paciente com choque cardiogênico. Mas alguns pontos a gente tem que ter bem claros na cabeça. Isso que eu trago para vocês é do Life in a Fast Lane, é um blog dos australianos, do professor Chris Nixon. Lembrar, choque é sempre um anestésico. Muitas vezes a gente vai entubar o dente que já está bem encefalopata. Então, às vezes, as drogas não precisam ser usadas em doses extremamente altas. Tá? Sempre que for entubar o dente desse, não adianta a gente entubar o dente hipotenso, agônico. Se a gente conseguir fazer com que ele recupere pelo menos a cabeça de pressão com vasopressor, se o dente tem sinais, ou a gente pensa que um dente extremamente chocado pode ter uma acidose metabólica grave, começar a infusão de bicarbonato durante a intubação pode ser uma coisa importante. Tá? Se eu for fazer uma sequência rápida, doses maiores de bloqueio neuromuscular, eu vou ter um bloqueio mais precoce, mesmo porque quanto menos tempo mais tempo esses dentes deixarem de ventilar, maior a minha capacidade de baixar mais o pH deles e causar mais confusões nos próximos períodos, tá bom? Intubação acordada. Vou fazer uma sequência rápida modificada, com uma sequência rápida, por exemplo, atrasada, com uma sedação com ketamina precedendo. São coisas para a gente pensar em fazer. E muito cuidado se o dente tiver disfunção de ventrículo direito. Esse é um dente que a intubação pode ser uma coisa extremamente agressiva. Temos de transfusão. Transfusão dos dentes com choque cardiogênico, em específico, a gente não vai ter uma literatura tão clássica, tá? Tão clara. Mas, essa aqui é uma corte que é bastante usada para assim, embasar a transfusão dos pacientes com coronariopatia. Os dentes que chegam anêmicos e não são transfundidos, tá? Esses dentes têm uma mortalidade bastante alta. Já os dentes que chegam anêmicos e são transfundidos, a mortalidade é um pouco menor. Vejam, isso é corte, são associações. Agora, os dentes que estão transfundidos com diversos níveis de nadir de hemoglobina, vejam que a mortalidade cruza aqui do grupo não transfundido para o grupo transfundido em torno do HB de 8. Aqui. Então, ficou-se um número ali, um tanto quanto mágico para a gente considerar nos dentes com coronariopatas. Mas veio o estudo MIND. Esse aqui é o estudo piloto do grupo MIND. E o que eles trouxeram para a gente de interessante foi que o número de intercorrências e o número de intercorrências, parada cardiorrespiratória, morte, novo infarto e arritmias foi numericamente menor em quem foi transfundido. Esse primeiro estudo contemplava 110 pacientes. E agora, nesse mês, a gente teve no mês passado, a gente teve a publicação no ano passado, a gente teve a publicação do estudo MIND definitivo, com, salvo engano, 3.400 pacientes, 1.700 para cada grupo. Comparando também uma estratégia em torno de 8 de hemoglobina com 10 de hemoglobina. Então, assim, essa aqui é a separação fisiológica, mais ou menos 1,5 de gramas por decilitro de hemoglobina separaram os dois grupos até o terceiro dia. Essa curva de probabilidade de sobrevida associada a infarto, quer dizer, um desfecho combinado. A curva ela abre um pouco, mas é neutra. A conclusão final dos autores é que assim, não é recomendável transfundir todos os pacientes, mas esses dados do estudo não podem, de jeito nenhum, excluir os eventos adversos associados à anemia persistente deles. Então, acho que o recado que fica para a gente importante aqui é que cada dente é um doente. Se o DHB está acima de 8, e o meu dente não está evoluindo bem, continua tendo dor, só piorando, subindo lactato, pode ser que, quem sabe, esse dente eu possa pensar em transfundir.
É só alguma coisa que fica de a mais aqui, tá bom? Bom, mostro para vocês aqui uma avaliação do grupo CCCTG, que trouxe, foi um estudo do professor Paul Hebert, canadense, um centro canadense, que trouxe para a gente o conceito de 7 versus 10 de hemoglobina. Só que aqui só dos doentes com doença cardiovascular. Aqui a separação de hemoglobina entre eles, e a curva de probabilidade de sobrevida foi parecida. Mas doença cardiovascular não só são doentes infartados, doentes com cardiopatia dilatada isquêmica, e doentes com AVC, doentes com isquemia periférica grave, tá bom? Predominantemente doentes com doença cardíaca propriamente dita. Quando a gente fala, o que a gente fez até agora? Recebemos esse paciente com choque cardiogênico, fizemos o diagnóstico, recuperamos a pressão dele para ele não ter hipoperfusão das áreas ainda sãs do próprio coração dele, tá? Pesamos se vale a pena entubar, se vale a pena transfundir. Chegamos no momento que o resto do corpo agora faz começa a fazer sentido a gente pensar em termos de importância, que é a recuperação de perfusão do resto do corpo. Como que eu posso fazer isso? Nível de lactato é um dado laboratorial bastante importante. É claro que assim, um lactato persistentemente alto não diz só para a gente que o dente está mal perfundido, porque pode ser um dente que tem a disfunção celular instalada, mas um dente que recupera a lactatemia, quer dizer, faça tudo o que tem que fazer e começa a cair, quer dizer que pode ser que realmente a perfusão dele esteja melhorando. Mas o jeito mais prático de fazer isso a beira-leito e ter isso em tempo acessível e custo efetivo é simplesmente a pressão e o tempo de enchimento do capilar, que eu posso fazer com pressão de 2 a 3 segundos, soltar e ver em quanto tempo enche, que foi o que o estudo aqui do professor Bruno Levy fez também. Então, olha a separação de probabilidade de sobrevida na fase aguda, quando a gente tem tempos de enchimento capilares menores ou iguais a 3 segundos ou maiores que 3 segundos. Tá bom? Esses dentes estavam todos em ECMO. Tá? Olha, enchimento capilar também não diz só para a gente capacidade de gerar fluxo do coração, ou seja, débito cardíaco. Diz também de disfunção periférica da microcirculação. Então, é um dado que pelo menos duplo do ponto de vista fisiopatológico. Bom, esse é um estudo Capital do REMI, que randomizou usar milrinone com dobutamina nos pacientes com choque cardiogênico. O que a gente tem é que a sobrevida dos dois grupos é igual. Do ponto de vista custo-efetividade, para nós aqui no Brasil, o milrinone é uma droga bastante cara. A dobutamina é uma droga que já tem um custo mais acessível para todos nós. Bom, e na época do Levosimendan, foram 3 estudos randomizados, finalizando com o estudo Survive, que é isso que eu mostro para vocês. Então, doentes com choque cardiogênico, não só de etiologia isquêmica, que estavam internados por cardiopatias dilatadas, predominantemente isquêmicas, e que estavam ligúricos, quer dizer, que tinham um critério de uma perfusão. Bom, o uso do levosimendan com dobutamina não teve diferença na sobrevida desses pacientes. Bom, ainda falando na recuperação da perfusão, aqui entra alguma coisa importante, que é o suporte extracorpóreo. O suporte extracorpóreo pode ser oferecido para os pacientes dessas 4 formas principais que eu mostro para vocês. Contrapulsação intra-aórtica, que na fase aguda, a gente tem um ganho em torno aí de 400, 500 ml por metro quadrado de índice cardíaco, que para um doente limite pode ser o suficiente, mas para um doente extremamente grave, raramente vai ser o suficiente. Tardiamente, com a recuperação total do paciente, esse ganho de 500 pode chegar até 1 de litro por metro quadrado, que é um ganho bastante importante. O Impella, que tem várias classificações dentro do Impella, que é agora um dos dispositivos mais estudados que a gente tem na literatura, que é o suporte de ventrículo esquerdo, assim como a contrapulsação intra-aórtica. Tandem Heart, também que é um dispositivo de suporte para o ventrículo esquerdo, que usa uma bomba de preferência centrífuga para diminuir o grau de hemólise, que usa um catéter que ele transfixa o septo endometrial, quer dizer, ele tira o sangue venoso do átrio esquerdo e devolve na artéria femoral aqui embaixo. É um dispositivo extremamente difícil de ser colocado, não é impossível de ser colocado fora da sala de hemodinâmica. A beira-leito na UTI na sala de emergência é impossível de ser colocado. E a ECMO, que desses 4 é o suporte mais fácil de ser colocado a beira-leito, Impella o contrapulsação também dá para se colocar a beira-leito. O Impella 2,5, também dá para se pôr a beira-leito. O problema é, como ele é uma turbina, ele é uma turbina que fica entre o ventrículo e a raiz da aorta. Ele tem que estar muito bem locado.
Com ecoesofágico a gente consegue fazer isso, mas o ideal é que seja feito na hemodinâmica. Só que ele pode ser feito por punção sem dissecção da artéria femoral, tá? Bom, agora em Impela CP, em Impela 5,5,5, precisa realmente por dissecção. E a ECMO dá para a gente fazer a beira-leito e é o único suporte biventricular, tanto para ventrículo direito quanto ventrículo esquerdo. Vamos falar um pouquinho sobre as evidências que a gente tem de cada um deles. Isso aqui eu estudei a BP Shock 2, que randomizou uso ou não uso em doentes hipotensos com sinais de má perfusão do balão de contrapulsação intraórtica. É um estudo multicêntrico alemão, tá? Contemplou 600 pacientes, vejam que doentes relativamente jovens, em torno de 60 anos, que a probabilidade de sobrevida foi parecida nos dois grupos em 30 dias e se manteve até um ano depois. Na análise de interação de subgrupos, vejam que os doentes mais jovens, abaixo de 50 anos, e os doentes que não são hipertensos, até parece ter algum benefício, pelo menos de sinalização, no uso da contrapulsação intraórtica. Mas esses dois benefícios se perderam na avaliação publicada no Lancet depois de um ano. Mas todo estudo que usa dispositivos de suporte ventricular em centros altamente evoluídos, que têm a capacidade de oferecer vários tipos de suporte, é um pouco difícil a gente tomar a interpretação nua e crua só olhando uma curva de sobrevida. Por exemplo, no MVP Shock 2 eu mostro para vocês a análise de custo que aconteceu. Nos pacientes com a mortalidade foi igual, nos pacientes que não usaram balão intraórtico, eu esperaria que o custo fosse menor. E, gente, vejam que interessante. O custo foi igual nos dois grupos. E por que ele foi igual? Porque o grupo que não usou contrapulsação intraórtica usou outros dispositivos. Nessa época, era a época do Bernhardt. Então, se usou bastante Bernhardt como dispositivo de média e longa permanência e outros dispositivos como ECMO, por exemplo, que os alemães já são bastante evoluídos nesse sentido, no suporte desses pacientes. Então, acho que dizer que o EVP Shock 2 é um estudo negativo é um pouco perigoso. Assim, provavelmente alguns doentes devem se beneficiar do balão intraórtico. Aqueles doentes que têm o déficit fisiológico, do ponto de vista fisiopatológico, são extremamente graves, talvez não sejam os doentes que devam usar balão intraórtico. Tá? E aí entra a ECMO. A ECMO, no ponto de vista de recuperação fisiológica, a gente consegue dar para os doentes fluxos nos sistemas atuais com uma canulação razoável de até 6, até 7 litros por minuto. 7 é um pouco mais difícil, mas 5,5, 6 litros com uma boa canulação a gente consegue oferecer para os pacientes. Esse estudo é Celeste Shock, também dos alemães, também do professor Robert Thierry, mostrando para a gente que até houve uma abertura da probabilidade de sobrevida. Mas em 30 dias, a mortalidade foi alta, igual nos dois grupos. Mas quando a gente vê, mais uma vez, o uso de dispositivos cruzados, quer dizer, é um estudo pragmático. Então, outros dispositivos foram usados. E o principal dos alemães aqui foi o Impella. E vejam que 28 pacientes fizeram crossover. 28 pacientes, uma casuística aqui de 280 pacientes, dá bastante pacientes, né? Então, em torno de 15% deles, né? Que já é o suficiente para talvez associar qualquer tipo de resultado aqui nesse sentido. Bom, e agora a gente tem o estudo Danger. O estudo Danger, que foi publicado esse ano, é um estudo de junção dos dinamarqueses com os alemães, daí o nome Danger, e que mostrou um benefício de sobrevida nos pacientes na fase aguda, com choque cardiogênico, pós-infarto do miocárdio, com o uso do Impella. Aqui foi o Impella CP, que nominalmente gera em torno de 4 litros por minuto de débito cardíaco, mas na prática a gente pode chegar até 4,3, dependendo da utilização, tá bom? Ainda assim, vejam que houve por exemplo, ECMO, fora os outros tipos de suporte. 21 pacientes no grupo que usou a bomba microaxial, que usou o Impella CP, usaram ECMO, tá? E 33 pacientes usaram no grupo controle. Tá? Mesmo assim, houve essa abertura. Mostrando que acho que talvez realmente os dispositivos de suporte ventricular têm seu papel sim nos pacientes mais graves. A gente só ainda não consegue identificar direito, usando individualmente cada deles, qual é o paciente que vai se beneficiar mais ou menos. Uma coisa, acho que é fato, num centro, desculpe, que tenha a possibilidade de usar todos esses dispositivos, talvez eles consigam uma mortalidade menor mesmo dos pacientes. Lembrando
que os doentes extremamente graves, em todos os estudos que eu mostrei para vocês, nenhum deles deixou de usar dispositivos. Então, a gente só comparou entre os estudos de dispositivos diferentes, não placebo. Falando de reperfusão rapidamente, aqui é o estudo choque, que mostrou para a gente que a reperfusão fazia diferença em termos de sobrevida, não em 30 dias, mas em 6 meses e 1 ano. O estudo choque per se, na pergunta de 28 a 30 dias, é um estudo neutro, mas uma mortalidade que abriu a curva, fez diferença em 6 meses, 1 ano e até 11 anos, onde a gente tem segmento do estudo. Tá bom? Isso aqui é só para mostrar aqui os 11 anos de segmento. Estudo Culprit-Shock. A gente leva o doente para reperfusão mecânica, vamos fazer a angioplastia dele. Ele tem um doente multiarterial. Será que vale a pena tratar todos? Essa foi a pergunta, todas as artérias doentes, essa foi a pergunta do Culprit-Shock. E a resposta ficou aqui bem clara para a gente. No tratamento de multivasos, um endpoint composto de insuficiência renal e mortalidade foi maior no grupo que estudou, tratou multivasos. Então, no endpoint combinado, tratar o vaso culpado talvez seja o mais interessante. Mortalidade, a mesma coisa. E necessidade de terapia substitutiva renal, apesar de não significativa, a curva abre a favor também de se fazer só tratar o vaso culpado. Né? Em relação à hipotermia, só lembrando que a gente tinha sinais até então, que tratar com hipotermia moderada, 32, 33 graus no doente com choque cardiogênico, isso era associado à queda mais rápida do lactato, a queda mais rápida da frequência, uma queda da necessidade de vasopressor, e não sabíamos muito sobre mortalidade. Esse estudo Shock-Q, os dois estudos precedentes chamavam Q-Shock, mostrando para a gente que o grupo controle e o grupo protêmico tiveram uma recuperação muito parecida de lactato, o lactato foi até pior, tá? De pressão arterial, de frequência cardíaca, e a sobrevida foi igual, apesar de um N bastante pequeno, uma amostra bastante pequena dos doentes. Então, eu acho que hoje hipotermia primária é uma coisa que precisa ser melhor estudada antes da gente fazer isso com doentes de forma invariável. E esse aqui é o estudo do grupo ECMO-MED, o HypoECMO, do professor Bruno Levy, os pacientes com choque cardiogênico que precisaram de suporte biventricular com ECMO. O grupo que faz hipotermia de 32 a 33 graus teve uma probabilidade de sobrevida um pouco maior. Mas na análise foi neutro, estudo considerado como neutro, mas que parece ter alguma coisa assim que precisa ser melhor estudado antes da gente aplicar isso de forma irrestrita. Em relação à assistência ventricular a longo prazo, eu acho que a gente tem os dois estudos que são seminais, que são o CardioWest e o REMATCH. Lembrando que o REMATCH mostrou que, para nós, que em torno aqui de 2 anos, a mortalidade foi igual a dos pacientes, mas a sobrevida do grupo que usa assistência ventricular é um pouco maior. Isso é interessante para doentes que vão entrar na fila do transplante. Eles ganham algum tempo para serem avaliados, para ganhar condições e tempo para chegar no transplante também. Esse Momentum 3, lembrando que o estudo REMATCH é um dispositivo pulsátil, compressivo pulsátil, e aqui já estamos falando de dispositivo contínuo, que é o Momentum 3 com uma bomba levitante, que a sobrevida foi maior que nos dispositivos microaxiais aqui, tá? Com o Berlin Heart, por exemplo. E por último, foi uma coisa que eu penso ser importante. Acho que com a exposição do hélio, com o que a gente viu aqui nos últimos momentos, os doentes com choque cardiogênico, principalmente os mais graves, são doentes extremamente complexos. E precisam de pontos, de pensamentos, principalmente aquele doente que parou, por exemplo. É um doente que precisa ter um cardiologista clínico, um clínico do lado dele, um cardiologista intervencionista, um cirurgião, um neurologista e um intensivista. Pelo menos 5 profissionais, fora o resto da equipe multiprofissional, pensando qual é o melhor caminho para aquele paciente. E esse pensando, vamos esperar amanhã para ver o que vamos pensar, vamos fazer o que vamos pensar. Não, isso é uma coisa dinâmica em alguns minutos. E tem um time dedicado a isso, do lado do paciente, durante esse movimento da fase aguda. Vejam que aqui a gente tem casuísticas norte-americanas, estadunidenses e canadenses, mostrando que parece existir uma associação de um time de coração, um heart team, com uma maior sobrevida dos pacientes. Tá? Então, de uma forma bastante simples aqui para a gente ver tudo que a gente discutiu. Depois que a gente fez o diagnóstico de choque cardiogênico, a gente passou por todo o raciocínio que o Hélio mostrou para a gente.
Os doentes que não têm sinais claros de congestão, dá um pouco de volume para ele, alíquotas pequenas, junto com o vasopressor, de preferência a noradrenalina. Parece ser uma coisa adequada, e nos doentes que estão congestos, gerar pressão para eles perfundirem o coronário. Eu tenho uma pressão arterial média inicialmente aqui de 65 mm de mercúrio. Se o doente tiver hipoxêmico, muito desconfortável, com alteração da consciência, seja de conteúdo ou seja de qualidade de consciência, são doentes para a gente pensar sinceramente em ventilação mecânica. E lembrando que essa ventilação mecânica vai ser uma intubação fisiologicamente difícil. Só queria abrir um parênteses aqui, que no estudo Danger, por exemplo, que os doentes usaram o Impella, no momento da locação do Impella, apenas entre mais ou menos 15 a 19% dos doentes estavam ventilando. Depois da colocação, já isso subiu bastante, chegou na casa dos 80% dos doentes ventilando. Tá? Depois de entubado, vamos rever o paciente para continuar gerando a pressão de perfusão. Tá? E se for apropriado pensar em reperfusão, se a etiologia for um infarto agudo do miocárdio, pensar em reperfundir esse paciente parece ser bastante adequado. Tratar, de preferência, o vaso culpado se esse doente for multiarterial. Passado esse tempo que a gente tentou recuperar ali, ou salvar e recuperar o que havia do coração ainda viável, agora a gente tem que esperar ele se recuperar. Se ele for se recuperar, é claro. Pensar na recuperação da perfusão do resto do corpo. E aí entram os inotrópicos, né? E pensando na melhora da consciência, na melhora do enchimento capilar, na queda do lactato. Transfundir esse paciente se apropriado, usando esse intervalo de 8 até 10, uma coisa para a gente ter na cabeça. E é claro, se a etiologia do infarto, ou se for um infarto, eu suspeito que tem clinicamente alguma outra coisa a mais, começar a procurar causas para tudo isso. E é claro que isso é muito dinâmico. Em qualquer momento desses, o que a gente espera é que o dente dê essa volta e continue melhorando. Mas em qualquer momento desses, ele pode não só piorar, pode ter uma parada, em qualquer momento desses, mais uma vez, voltar a pensar no suporte ventricular temporário, que vai servir como ponte, ou para recuperação, ou para para decisão, que é uma coisa bastante importante numa situação dessa, ou para destino, ou para um dispositivo de longa permanência associado ao transplante cardíaco depois. Concluindo, o choque cardiogênico ainda é uma síndrome de altíssima mortalidade. Heterogênea com muita mortalidade. Só tem um doente com insuficiência coronariana, a reperfusão é o foco principal, só que ele tem que ter condições para chegar nisso. Noradrenalina parece ser o vasopressor preferencial que a gente tem na literatura. Inotrópicos, se eu tiver uma perfusão sistêmica persistente, a dobutamina parece ser uma droga adequada para isso. Em doentes refratários, ou em qualquer momento comecem a piorar, entre na categoria D do SCAI. Pensar no suporte ventricular esquerdo ou biventricular provisório para esses pacientes. E, fundamentalmente, acho que centros que cuidam de pacientes com choque cardiogênico, principalmente pós-infarto agudo do miocárdio, precisam ter um time bem estruturado para que a sequência, a dinâmica de condução desse paciente nas primeiras horas seja fluida e bastante consistente. Bom, era isso que eu tinha para dizer. Muito obrigado. Obrigada, Marcelo, pela excelente aula. Se você puder parar de compartilhar, só para a gente voltar para o chat, eu te agradeço. Pronto. É, muito obrigada. Eu acho que as aulas foram excelentes e eu já tenho algumas perguntas aqui que eu acho que ajudaria bastante se a gente já começasse na nossa discussão. Então, pessoal, lembrar que o chat está aberto. Vocês podem colocar, eu estou visualizando aqui as perguntas e a gente começa. Primeira pergunta vai para o Marcelo. Marcelo, o caso de choque cardiogênico com hipertensão pulmonar continua sendo a dobutamina a sua principal escolha de droga inotrópica? Bom, uma excelente pergunta, professor. Eu acho que assim, não tem uma resposta concreta, consistente para ela. Eu, a priori, eu ainda usaria a dobutamina como primeira droga. Mas é claro que sempre usando na reserva, deixando a mirrinônia na reserva, como uma droga acessória para se pensar. Né?
principalmente se a gente estiver precisando de muito vasopressor. Tá? Assim, digo, mirar na dobutamina, principalmente se a gente estiver precisando de muito vasopressor. Mas acho que é uma coisa para a gente ter em mente que, uma vez a gente começando a melhorar, ainda persistindo hipertensão pulmonar, índice cardíaco ainda baixo, talvez, ou associação, por mecanismos diferentes, assim, ou talvez a associação inicial com conversão seja um caminho viável. Mas também acho que sem muita evidência para discussão. Marcelo, outra pergunta. O paciente está com noradrenalina, ou seja, ele ficou hipotenso, você fez a prova de volume, não respondeu ou respondeu inicialmente, depois evoluiu com hipotensão. Você está com norepinefrina, essa nova vai chegando a 0,2, você não tem ainda um dispositivo, você lança a mão da vasopressina no choque cardiogênico como se lança no séptico? Ótima pergunta, né, professora? Eu abriria, eu usaria a vasopressina, sim. Só lembrando que, pelo menos nos estudos fisiológicos que a gente tem, apesar de não existir uma elevação, quando se compara com a noradrenalina no índice cardíaco, do índice cardíaco com o tempo, a recuperação do cardiac power parece ser alguma coisa que existe do ponto de vista fisiológico. E a redução da elevação ou redução do uso da adrenalina também. Eu acho que eu não deixaria de usar. Ainda mais se, principalmente ainda mais, se o dente é daquele fenótipo, quando a gente vai examinar, o tempo de enchimento capilar dele é rápido, onde parece existir um componente de vasoplegia já instalado. Perfeito. Hélio, uma pergunta para você. Quais dos scores você usaria no diagnóstico e no prognóstico? Se tiver que aprender um, é o Sky? Olha, como o Marcelo expôs bem, a gente tem vários scores, né? Eu, particularmente, gosto muito dessa praticidade do Sky. Eu confesso que não é modismo, a gente sabe que Sky é um score novo, mas ele me agrada bastante, principalmente porque eu acho que ele é muito completo nesse sentido da gente ter uma definição de correlação hemodinâmica com correlação de estado clínico com o prognóstico. Olhando de bate-pronto o ABCD, parece muito óbvio mesmo que a evolução do paciente do ponto de vista de mortalidade vai ser aquela. Mas quando a gente reconstrói a maneira como ele é trabalhado, inclusive com aquela tabela que eu deixei ali, eu acho ele muito didático. Então, ele me agrada assim como um score que merece se debruçar para estudar um pouco mais. Eu vou lançar uma pergunta aqui para os dois, desafiadora. Por que vocês acham que a gente avançou em stent, avançou em unidades de hemodinâmica? Desenvolvemos novos antiagregantes plaquetários. Tudo bem que muitas vezes no SUS nós não temos ainda um segundo inibidor de ADP que seja o ideal. Mas a gente tem laboratório de hemodinâmica, o tempo para angioplastia reduziu de uma maneira geral no Brasil. O que vocês acham que é o fator que está faltando no Brasil para a gente reduzir a mortalidade do choque cardiogênico? Queria ouvir os dois. Pode falar, Hélio. Olha, desafiadora a pergunta, né? Eu tenho muita fé na minha especialidade primária agora, que me apaixona mais, que é a medicina de emergência. Eu acho que a gente tem um espaço grande de melhoria, né? Os departamentos de emergência do Brasil ainda precisam de mais emergencistas. Quando eu falo mais emergencistas, não é só quem fez residência ou quem está fazendo residência, mas quem se dedica de corpo e alma a essa formação. E o emergencista precisa ter um olhar e uma atenção muito especial para a questão da doença cardiovascular, que é a nossa maior impactante. Então, a despeito de eu acho da gente ter acessibilidade aos novos tratamentos, eu ainda percebo em alguns centros, e às vezes até em centros de excelência, um retardo na condução dos fluxos desse paciente, muitas vezes dentro do departamento de emergência, que eu acho que tem impacto, sim, mesmo quando a gente tem acesso a tudo isso. Então, eu acho que esse é um dos itens que a gente pode melhorar desde o pré-hospitalar até a chegada. E, obviamente, as questões relacionadas aos programas de saúde da família, no sentido de prevenção, de maior controle dos fatores de risco associados, para evitar que a gente tenha, obviamente, o desfecho maior do infarto. Marcelo, o que você acha? Se tivesse que apontar aí um caminho. Bom, primeiro ponto, a pergunta é extremamente desafiadora mesmo. Eu concordo 100% com o que o Hélio comentou. Acho que numa situação crítica, a melhor coisa é a gente não passar por ela. Então, voltar à medicina de família, acho que talvez fosse
o foco principal ali. Mas, professor, eu tenho uma visão da nossa medicina intensiva, assim, passando já a unidade do Hélio, vamos para a UTI. As unidades de terapia intensiva aqui no Brasil, nosso cuidado, principalmente no serviço público, eu acho que ele ainda é muito deficitário. Eu acho que eu tenho uma impressão bastante forte que uma coisa que a gente não valoriza muito é quem realmente cuida dos doentes, que são os enfermeiros, né? E trabalhar com um doente extremamente grave, cuidado por meio enfermeiro, aliás, na verdade, até meio técnico de enfermagem e às vezes um quinto de enfermeiro, pode não ser uma coisa tão adequada, principalmente nas primeiras horas de um doente tão grave, tá? Imaginar um doente que já na fase aguda está com a pulsão da aorta, está com a ECMO ligada, às vezes já começa a precisar de hemofiltrar para tirar volume ou corrigir a acidose, e ele precisa ter um profissional dedicado do lado dele para cuidar dele. Para coisas simples, como, por exemplo, aliviar a região sacral para não formar uma lesão por pressão, que nessa fase acho que é o grande determinante disso acontecer. Eu acho que esse é talvez um dos grandes gargalos nossos na medicina intensiva brasileira, quando a gente vai ver, por exemplo, a Austrália, né, onde um doente desse, certamente ele é dois enfermeiros cuidando dele. Concordo demais e acho que a gente não pode deixar isso de lado. Eu acho que esse é um tema central, né? E nós temos uma responsabilidade enorme nisso, nós, Hospital das Clínicas, nós estamos numa fase de reconstrução, de contratação de gente, nós temos que trabalhar com modelo a ser replicado e cobrar de todos os envolvidos. Eu não tenho dúvida que isso faça diferença, concordo com você. Também concordo com ele em relação a exercer essa prática diagnóstica mais ampla, esse treinamento, lembrar que esse paciente muitas vezes ele não vai dar entrada num hospital de alta complexidade, né? E os primeiros momentos dele são em unidades básicas. E aí o paciente fica hipotenso, fica hipovolêmico, e isso tudo entra no espiral do choque, por isso a gente já pega pacientes com acidose, com refratariedade, SCAI-D, SCAI-E, e aí a gente vai perdendo a chance. Eu acho que esse é um aspecto que soma ao que vocês falaram, mas também tem algo que ao longo da minha vida como cardiologista no INCOR, eu percebi muito claramente e agora eu espero que nós possamos criar nosso time de choque cardiogênico de fato no HC, uma preocupação muito grande em abrir a artéria e uma preocupação menos importante para quem está avaliando em termos de suporte hemodinâmico. Então, muitas vezes, o cardiologista está ali na emergência, vê um infarto com supro, doente em choque, e aí entra-se na questão do tempo, do delta T, da hemodinâmica, e o paciente está hipotenso, está acidótico, está hipoperfundido, e fica o desespero de abrir a artéria, e isso está errado. Claro que nós temos que abrir a artéria, claro que quanto mais rápido o tempo até a reperfusão, melhor é o prognóstico, mas isso não demonstrou que muda a história do choque na mediana. Então, tem alguma coisa faltando. E esse alguma coisa possivelmente seja o suporte hemodinâmico adequado nas primeiras horas do atendimento. Claro que passa por treinar a pessoa que está na ponta, mas passa também por nossos hospitais de alta complexidade trabalhar com protocolo de tratamento. Então, hoje, você mostra, Marcelo, no final da sua aula, um fluxograma que eu achei super interessante e, claramente, o suporte hemodinâmico é tão importante quanto a reperfusão primária. Não adianta. E o estudo Culprit Shock, ele possivelmente demonstrou que abrir apenas a artéria culpada é superior do que fazer a revascularização multiarterial por causa do tempo de sala. O tempo de sala até a ressuscitação é tempo de hipotensão, tempo de acidose, piorou a disfunção renal. Então, eu penso que nós temos que levar para o nosso intensivista, para o nosso emergencista, uma outra visão. O doente tem choque. Ponto. Qualquer doente que tenha choque, seja qualquer etiologia, o pilar do tratamento é a ressuscitação hemodinâmica. O outro pilar é o tratamento específico. Se for séptico, é tratar o foco. Se for obstrutivo, é drenar, é puncionar, é operar, é trombolizar. Se for cardiogênico, 90% dos casos serão infarto agudo do miocárdio, e outras casuísticas 70, 60, mas a maior parte dos pacientes é infarto agudo do miocárdio. Então, ressuscita o doente, passa o acesso enquanto a sala de hemodinâmica está sendo preparada. E muitas vezes não se tem essa visão. Então, por isso que hoje nós temos procurado tanto lutar
Nós já temos hoje a área de cardiointensivismo já marcada na medicina brasileira, na AMB, ou seja, nós já temos isso numa matriz de competência e nós estamos querendo fazer com que essa especialidade cresça, para que a gente possa ensinar tanto os cardiologistas, quanto os intensivistas, quanto os emergencistas, como e quando nós devemos abordar a parte hemodinâmica desse paciente concomitante ao tratamento específico. Eu acho que vale para todo o choque. Claro que nós temos outras ações. A gente tem que saber trombolizar. Muitos lugares não tem hemodinâmica, ou o tempo vai ser superior ao que nós podemos oferecer. Terceiro aspecto, nós temos que ter os mecanismos de transporte na regulação. Esse é um outro ponto deficitário numa cidade como São Paulo, no estado como São Paulo. Eu fiz uma pesquisa na regulação no mês de fevereiro e nós temos em torno de 50.000 solicitações de urgência e de regulação para esses pacientes. E sabem qual é o tempo entre solicitar uma vaga de alta complexidade e emergência e a regulação, dizer o doente está regulado, eu encontrei a vaga, não significa que ele foi, é 17 horas. Isso você já inviabiliza qualquer possibilidade de recuperação e de reperfusão em tempo apropriado. E, mais uma vez, reforço a questão do treinamento e de uma assistência de qualidade. Você pegar esse doente depois de 2, 3 dias, não tem diálise, chama nefro, demora 2 dias, a enfermagem não é adequada, nada do que nós fizemos até agora vai poder mudar a sobrevida desse paciente. Por isso que eu reforço que não só a gente tem o papel de treinar e de ensinar, mas a gente tem que oferecer as melhores práticas assistenciais, ou pelo menos lutar para que isso aconteça. Eu sou um eterno otimista, acredito que a gente vai mudar as coisas juntos, né? Eu acredito muito nisso, e daí a importância de nós estarmos aqui hoje. Nós batemos 215 pessoas nos assistindo, e são 215 emergencistas, intensivistas, que vão fazer a diferença no Brasil, e nós, enquanto um hospital universitário, temos a missão enorme de poder modificar isso. E eu acredito. Eu queria mandar um abraço para a professora Carmen Valente, que eu sei que está nos assistindo, nossa diretora científica, e que está aí à frente de muitas inovações e muitos fatores de crescimento que hoje fazem parte, então, da MIB. Um abraço para ela, para o doutor Ederlon, para a doutora Suzana Lobo. E para a gente terminar, até porque nós estouramos a aula nesse minuto, eu queria dar um minuto de uma conclusão final, uma proposta, Marcelo, que você faça assim. Se eu fosse hoje conduzir choque cardiogênico no Brasil, eu iria focar em, e depois o Hélio em, e aí a gente finaliza. Formação de um time e treinamento. Perfeito. Hélio? Olha, protocolos assistenciais e treinamento. Pronto, então é isso. Então nós, mais do que ninguém, Ludmila, Hélio, Marcelo, Carmen, Suzana, todos os envolvidos nos hospitais acadêmicos e universitários, nós temos a obrigação de mudar a história do choque cardiogênico, como fizeram no choque séptico, e até agora nós não vimos essa evolução no choque cardiogênico. Então, mais uma vez, a MIB, muito obrigada. Obrigada pela organização também do evento. Vocês foram brilhantes, em palestras excelentes, que contribuíram muito para a gente renovar o nosso pensamento a respeito dessa grave síndrome, que ela é bonita na fisiopatologia, mas uma tristeza do ponto de vista prognóstico, mas eu tenho certeza que a gente juntos pode mudar isso. Obrigada, pessoal. Boa noite a todos.